Paz do Senhor nesta noite, neste dia, mais um dia. Glória a Deus. Meu nome é Joe. José, vamos dar mais um estudo da Bíblia. Este estudo que vamos dar é acerca do Espírito Santo, do batismo nas águas e da entrega da nossa vida a Deus, o batismo do Espírito Santo, como Jesus mandou, como Jesus ordenou, e o arrependimento para ser batizado nas águas e receber o batismo do Espírito Santo e assim se tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. Aqui Jesus, já perto de subir ao céu, em Mateus aqui 28 e verso 19, Jesus instrui os seus discípulos dizendo: Ide, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há muitas igrejas que repetem esta frase quando batizam as pessoas. Aqui está dizendo realmente que é para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabemos que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um nome. Esse nome foi revelado a Maria, segundo o anjo Gabriel, disse chamar-lhe-ás o nome de Jesus. E agora de aqui vamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, já depois que Jesus havia subido ao céu, mas havia instruído os apóstolos, dizendo: estando com eles, aqui capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, versículo 4, diz: estando com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias, aquele depois que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra, ou seja, até todo o mundo. E serás testemunhas por todo o mundo. Aqui no capítulo 2 é interessante que diz que isto era o dia, a descida do Espírito Santo é o título, e diz: e cumprindo-se dia de Pentecostes. Sabemos que Pentecostes era a festa depois da Páscoa naquele tempo, e cumprindo-se esse dia, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar novas línguas, como o Espírito as dava, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém habitavam habitantes, e aqui, nesta parte, falam eles, as pessoas que os ouviam, porque havia várias pessoas, vários estrangeiros ali em Jerusalém, e eles dizem aqui que não eram aqueles que a gente se ouvia falar neste idioma, e como é que eles agora falam nestas línguas. E então, no verso 14, Pedro pôs-se em pé. Jesus Cristo já havia dito a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra que era Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vejam lá, cumprindo-se aqui no dia de Pentecostes, o discurso de Pedro. Pedro, que era um pescador, um homem sem estudo, e realmente Deus usa aquilo que ele disse: sobre esta pedra
usando a Pedro, sobre a pedra, porque Jesus Cristo é a pedra angular, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Disse aqui Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok, Pedro faz esta pregação aqui e ensina às pessoas o que é que se ia passar nos últimos dias. E, meus amigos, as pessoas ouvindo esta pregação, vamos saltar aqui para o verso 37, e diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui está um versículo que é muito interessante, porque Jesus mandou em Mateus 28:19, falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então entendemos que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus, porque aqui estão os apóstolos, aqui no dia de Pentecostes, aqui no nascimento da igreja. E disse-lhes: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Será que os apóstolos que estiveram sempre com Jesus fizeram um erro?
és pai, alguém é pai, também alguém é filho, também sou filho, porque tive um pai. Outros são advogados, têm um título de advogados. Outros são doutores, têm um título de doutor, mas não se chamam de doutor. Se alguém vem, o meu doutor me disse que eu viesse aqui fazer isto e perguntar isto a ti, acerca de se estás melhor, quem é o doutor? Como é que se chama o teu doutor? É o mesmo que aplica aqui. Os títulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquilo são títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, são títulos dados à divindade de Deus. E o nome do nosso Deus Altíssimo, que foi revelado aos homens, é Jesus, ou Yeshua, no idioma original. Meus amigos, vocês compartilhem com alguém estes vídeos. Deus abençoe a cada um de vós. E compartilhem, cliquem que querem subscrever ou subscribe aí na nossa página, que tem por título aqui há mensagens bíblicas e louvores. Deus abençoe a todos e nos vemos no próximo vídeo. Amém.